Paz do Senhor, meus irmãos. Vai tudo bem com vocês? Glória a Deus. Essa manhã de domingo quero louvar a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui para glorificar o nome do Senhor. Queria falar alguma coisa aqui. Eu sei que nesse momento de pandemia nós estamos se sujeitando a e uma coisa que essa pandemia veio fazer, eu quero falar agora, que a gente tem que tomar muito cuidado. Pandemia, com essa pandemia que aconteceu, muitas pessoas perderam seus hábitos, né? Mudaram os momentos e coisas que você antes não fazia, você está fazendo. Coisas que você fazia, você deixou de fazer. E a gente quer bater um papo com você aqui agora, tá? Com certeza a gente vai entender que as coisas de Deus é de suma, né? Da irmã Aparecida Vieira, irmã Maria de Lourdes, entrou aqui, né? Deus abençoe. Marcos Franco, Deus abençoe. Compartilhe aí, meus irmãos. Quero falar sobre hábitos. Uma coisa de suma importância, né, irmão? Para a nossa vida espiritual é os hábitos que a gente tem diante de Deus, né? Essa pandemia, muita gente deixou de ir na igreja, deixou de orar, deixou de buscar a presença do Senhor. Os de grupo de risco estão em casa, né? Aqui na minha cidade, né? Temos um culto só por semana, e isso aí a gente está vendo que mudou completamente os hábitos de todos nós, né? Principalmente os hábitos espirituais, de estar na casa de Deus, de se posicionar na presença do Senhor. E eu quero dizer para você, amado, que a gente precisa tomar muito cuidado. Precisa tomar muito cuidado. A Bíblia Sagrada nos fala, no livro de Daniel, capítulo de número 6, quero deixar aqui para você este versículo, Daniel 6:10, né? Deixar aqui para você, que a palavra de Deus diz para nós. Daniel 6:10. Eis que certa... Aliás, Daniel, estou lendo 10:6. 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, para o lado de Jerusalém. 3 vezes no dia punha-se de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Daniel tinha um hábito. Qual era o hábito de Daniel? Orar 3 vezes ao dia. Daniel ele não o decreto que foi dado pelo Dario, que eles não podiam orar, buscar outro Deus, a não ser o rei, né? Eles queriam endeusar o rei Dario, e não só endeusar o rei Dario, mas perseguir o profeta Daniel, né? O homem de Deus. E o que Daniel fez? Daniel, quando soube que as escrituras estavam assinadas, sabe o que ele fez? Ele entrou para dentro do seu quarto, independente de um decreto, independente de uma lei que foi mas Daniel tinha um hábito. Daniel tinha uma vida de oração. E essa vida que Daniel tinha com Deus, amados, fez com que ele se tornasse um homem de Deus, um homem de oração. Então, por isso, amados, que nós precisamos nunca deixar os nossos hábitos espirituais, independente
independente de feitos de governadores, mudou o hábito de muitos crentes, mudou o hábito de muitos servos de Deus. Os servos de Deus não querem mais compromisso com a oração, não querem compromisso com a palavra de Deus. Mudou tudo, meu amado. Nós não podemos mudar a nossa fé segundo o momento que nós estamos vivendo. A nossa fé tem que ser a mesma. A nossa fé tem que estar pautada no mesmo propósito, no mesmo pensamento. O problema é que essa quarentena está tirando das pessoas, sabe o quê? Está tirando o desejo, está tirando o propósito. O crente não pode mudar o propósito. No capítulo 1, versículo 8 de Daniel, a Bíblia propósito. Daniel era um homem que estava debaixo de um propósito divino. Ele estava em Babilônia, ele estava longe da pátria, longe de sua família, mas não estava longe de Deus. Era um homem perto do trono, era um homem cheio de propósito, era um homem que tinha uma vida com Deus diária, que está dizendo, Daniel, pois quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para as bandas de Jerusalém. Daniel era um homem que, independente de decreto, independente de leis, ele era um homem de propósito. Começou em Babilônia com propósito e agora continua a sua vida com propósito. Com Deus, nosso compromisso com Deus. Muitos de vocês que estão me ouvindo agora deixaram de ir para a escola bíblica dominical, deixaram de ir para uma oração na igreja. E olha que você não é grupo de risco, eu estou falando de pessoas que não são grupo de risco. Os que são grupo de risco têm que ficar em casa, tem que ficar em casa e buscar Deus em casa e ser assistido pelo seu pastor na sua casa. Tem que ser cuidado pelo seu pastor. Tem que visitar, tem que orar por você, né? Esse é o papel pastoral. Agora, que estão em casa e que não são do grupo de risco, estão perdendo o propósito, estão saindo do propósito. Meu amado, não podemos deixar que Satanás faça isso. Os nossos hábitos espirituais têm que continuar. A nossa busca pela palavra tem que continuar. A nossa vida de devoção a Deus tem que continuar. O nosso compromisso com Deus tem que continuar. Ou qual é o nosso maior compromisso? Com Deus ou com nós mesmos? Com Deus ou com aqueles que querem parar você? É por isso que nós, como servos de Deus, não podemos deixar nossos hábitos espirituais. Mas, amados, eu vou dizer uma coisa aqui, talvez mas muitos crentes que não estão preparados para a cova dos leões. Daniel era um homem preparado. Daniel, quando soube que as escrituras estavam assinadas, sabe o que ele fez? Entrou, sabe aonde? Entrou para dentro do seu quarto e foi orar, independente de decreto. O decreto que tinha na vida de Daniel era uma vida de compromisso com Deus. De que adianta, amados, nós dizermos que servimos ao Senhor, mas nós não temos mais compromisso com nossa vida espiritual. Estamos preocupados mais com um vírus do que com a palavra de Deus. Amados, o vírus é letal, é perigoso, tem que cuidar, tem que ser preservado, tem que lavar as mãos, tem que fazer tudo certinho, mas nós não podemos deixar de ter compromisso com Deus. Você está preocupado muito com suas mãos, em lavar suas mãos, mas está preocupado em lavar sua alma. O diabo está contaminando muitas pessoas com o vírus da frieza, com o vírus do pecado, com o vírus da mornidão. O diabo está tentando tirar as pessoas
do propósito divino, da vontade divina. Hoje, para você ir para uma escola bíblica dominical, está complicado, porque Satanás tem tirado os hábitos espirituais do teu coração. Meu amado, não vamos deixar, vamos se colocar de pé, vamos tomar posse do propósito de Deus. Ele não brinca de diabo. Ele usa as oportunidades para tentar tirar você do propósito. Mas Daniel não. Daniel, quando soube que as escrituras estavam assinadas, ele entrou para sua casa, onde tinha janelas abertas para as bandas de Jerusalém. E o texto diz que 3 vezes por dia punha Daniel de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. O que é que está te tirando do propósito de Deus? O que é que está tirando os hábitos espirituais da sua vida? Meu irmão, minha irmã, você que mudou, pastor. Agora todo mundo está preocupado com o vírus, todo mundo está preocupado, pastor, com o decreto da prefeita, do governador. Meu irmão, se preocupe com sua vida, se preocupe com o espiritual, se preocupe com o compromisso que você tem com Deus. Daniel, quando soube que as escrituras estavam assinadas, ele permaneceu no propósito, sem temer o decreto. Sua vida de compromisso com o Senhor. E Jesus, amado, ele está olhando para cada um de nós, para saber como é o nosso comportamento na crise, como é o nosso comportamento diante dessa pandemia. Como é o nosso comportamento? Diz que a crise é um tempo de oportunidade. Oportunidade de quê? De revelar os covardes e descobrir os heróis. Porque os heróis, eles não deixam ser levados pelo medo. Os heróis não deixam ser levados pelas ameaças do inimigo. Os heróis não deixam ser levados pela preguiça espiritual. Meu amado, meu querido, não vamos deixar que o inimigo nos esfrie espiritualmente, tirando nós dos hábitos espirituais. Você lia a Bíblia? Continue lendo. Você orava? Continue orando. Você tinha uma vida de compromisso na casa de Deus? Continua tendo, meu irmão. Continua indo para a casa de Deus. Você que não é do grupo de risco, que pode estar na casa de Deus, que pode participar de um estudo, que pode estar lá louvando o Senhor, não deixe, porque virá tempos piores, tempos mais difíceis. E eu pergunto ao senhor e à senhora, estamos preparados para a cova dos leões? Para a fornalha? Estamos preparados para as arenas como os nossos grandes heróis da fé, nossos pais que foram jogados dentro da cova dos leões, dentro das arenas? Meu querido, minha querida, é tempo de nós nos posicionarmos como homens e mulheres que não deixem o propósito divino. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Vamos fazer como Daniel. Daniel era um homem que não se preocupava com cova dos leões. Muita gente aí que não está preparada. Nós não estamos preparados para os leões. Nós não estamos preparados para as fornalhas. Nós não estamos preparados para ser cerrado ao meio. Nós não estamos preparados, Deus amados. Olha, quando eu leio este texto, que os hebreus, na galeria dos heróis da fé, eu fico impactado.
Olha, verso 32, o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há necessário a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessa, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram fizeram a ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram por prova de escárnio e açoite, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrino, vestido de peles de ovelha e de cabras. Pelos montes, pelas covas, pelos astros da terra, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização das promessas. Por haver Deus promovido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Coisa linda, irmão. Isso aqui é a história dos heróis da fé. Que você e eu possamos estar firmes, crendo nas promessas de Deus, não apartando das promessas divinas, mas crendo que a palavra de Deus continua a mesma, não olhando para trás, como diz o escritor aos Hebreus, né, que nós devemos sempre olhar. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas aqueles que perseguem, que prosseguem para a conservação da alma. É tempo de nós olharmos para Deus, para Jesus e continuarmos os nossos hábitos espirituais. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer como Daniel. Vamos continuar firme na casa de Deus. Deixa Satanás esfriar a tua casa não, meu irmão. Acorda para a tua casa, olha para a sua família, olha para os seus filhos. Olha como é que eles estão dominados, talvez pelo programa, pelo vídeo, ou pelo um celular, ou pela cama, ou pela preguiça, ou pelo desânimo. Essa crise Deus está vendo, Deus está provando e sabendo quem são verdadeiramente os servos do Senhor. Quem são verdadeiramente os que amam a Ele, que amam a sua palavra, que vivem uma vida de oração com eles. Amém? Que Deus abençoe. Deixa essa palavra para o seu coração. Em